Boa tarde, quarta-feira, 20 de maio. E nesta edição, com o feriado prolongado na capital paulista, as cidades da região montam barreiras sanitárias para monitorar a entrada de turistas no litoral norte e na Serra da Mantiqueira. O objetivo é evitar a propagação do coronavírus. E ainda, médicos do grupo de risco da Rede Municipal de Saúde de São José dos Campos realizam acompanhamento de pacientes por teleatendimento. Todos os detalhes a partir de agora na primeira edição do Band Cidade. Com o início do mega feriado na capital paulista para tentar aumentar a taxa de isolamento, a medida também virou motivo de preocupação para cidades do interior que vivem do turismo, principalmente. Campos do Jordão iniciou hoje mais uma barreira sanitária na tentativa de controlar o acesso à cidade. Em tempos normais, esta fila de carros no portal de Campos do Jordão seria sinal de congestionamento na alta temporada. Mas em meio à pandemia de coronavírus, o cenário aqui é de preocupação. Por isso, a parada obrigatória para a medição de temperatura corporal e um questionário é preenchido para informar o endereço de destino. Nós não estamos proibindo ninguém de entrar na nossa cidade, mas nós estamos orientando sobre as atrações que estão fechadas, estamos fazendo um inquérito sobre saúde de todos os acompanhantes do veículo, né? Algum sintoma gripal nos últimos dias, aferindo a temperatura. Em caso positivo, essa pessoa é conduzida ao pronto-socorro e, se necessário for, o teste rápido de Covid e aí sim orientar para retornar à cidade de origem para o isolamento e acompanhamento médico. A medida que ocorre aos finais de semana foi antecipada por causa do mega feriado prolongado decretado na capital paulista, que começou nesta quarta-feira. Acho importante, o pessoal tem que se conscientizar que a gente está no pico, né? Então tem que ficar em casa. A gente, por exemplo, está saindo porque é obrigatório, é trabalho, né? Quanto tempo que a gente já está, né, sem poder trabalhar, né, só ficando em casa, então acho que é melhor quem puder, né, ficar em casa, né? No seu caso não tem como. No meu caso não tem como porque a gente está a trabalho, né? Em anos anteriores, a cidade chega a receber cerca de 250 mil turistas neste período, inclusive pessoas de outros municípios que possuem residências próprias. Atualmente, Campos do Jordão tem cerca de 15 mil imóveis de veraneio. Desde abril, a cidade realiza barreiras para monitorar as pessoas que entram na cidade. O município tem pelo menos 15 casos positivos de Covid-19. A maioria moradores. Pelo menos 4 casos são de pacientes que contraíram a doença fora daqui. Vieram do Vale do Paraíba e da capital paulista. Nós temos casos das cidades vizinhas, Sapucaí-Mirim de Minas, que vêm para cá. Nós temos casos de São Paulo também, das pessoas que ficam em casas aqui em Campos, em Santo Antônio, que acabaram vindo para o serviço de saúde e passando em consulta aqui e positivando. Então, sim, nós temos vários casos de pessoas de outros municípios que acabaram sendo diagnosticados aqui em Campos. Até o dia 31 de maio, o decreto municipal proíbe funcionamento de hotéis, pousadas e restaurantes. As principais atrações turísticas estão fechadas. Campos do Jordão, nesse momento, prefere não receber os turistas. Por quê? Estão todos fechados. Então, nós não temos os restaurantes abertos, as atrações turísticas estão fechadas, né? No final de semana passada, nós tivemos turistas que vieram para cá à procura de pousada. Então, nós soubemos isso, a vigilância sanitária foi até a pousada, retirou, infelizmente, as pessoas que estavam lá, porque não pode, essa época está proibido, né? E essa pousada ela foi autuada, né? Então, o reforço agora para que não venham para Campos nessa época, porque nós estamos num período de isolamento social. E a mensagem é que fiquem em casa. A concha acústica do Capivari, que estaria no aquecimento para o Festival de Inverno, está em silêncio. E assim deve continuar. Turistas são bem-vindos na cidade, mas não agora. Se a gente estivesse num tempo normal, hoje já estaria arrumando a cidade para a temporada de julho, que é o Festival de Inverno. Essa concha acústica já teria totalmente reformada, teria apresentações todo final de semana, sábado e domingo tem, né? E não está acontecendo em função da pandemia. E no litoral norte, as cidades também montaram barreiras sanitárias para restringir a entrada de turistas e veranistas. O nosso repórter Conrado Balucci está em São Sebastião, no estúdio da Band Vale FM, tem mais detalhes. Conrado. Boa tarde para você, Nicoline. Aqui no litoral norte aconteceu o esperado
Com a decretação deste mega feriado na capital paulista, o fluxo de pessoas que vem à região já aumentou consideravelmente na manhã desta quarta-feira. O clima por aqui começa a ser de tensão nas principais cidades do litoral norte. Em São Sebastião, na noite de ontem, moradores da Costa Sul atearam fogo na rodovia Rio-Santos, bloquearam o acesso em um protesto contra o governador do estado, João Dória, e também aos turistas que vêm da capital paulista para a cidade. Já na manhã desta quarta-feira, covas foram cavadas também em maneira de protesto contra os turistas que vêm à região e aproveitam os dias de sol para frequentar as praias. É bom ressaltar que em São Sebastião as praias estão fechadas e o estacionamento na orla também está proibido. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, chegou a cogitar em suas redes sociais que abriria o acesso às praias e também o comércio de ambulantes caso o feriado fosse realmente decretado como foi, mas ele voltou atrás. Até em suas redes sociais ele fez um pronunciamento, fez uma enquete onde mais de 3.500 moradores participaram e votaram pelo lockdown das praias, por fechar todo o acesso. Então o acesso às praias de São Sebastião continua fechado. Mesma situação em Caraguatatuba, Nicolini. Ontem à tarde, o prefeito da cidade, Aguilar Júnior, esteve em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, conversou com representantes do estado e conseguiu o apoio do governo estadual para a realização de barreiras sanitárias na cidade. A barreira sanitária em Caraguá acontece ali no entroncamento entre a Rio Santos e também a rodovia dos Tamoios. Uma blitz policial também vai acontecer no quilômetro 82 para averiguar a situação e a procedência dos veículos que chegam ao litoral norte. Em Caraguatatuba, as praias também estão fechadas, o acesso não é permitido e o estacionamento na orla também continua proibido sob pena de multa, caso os carros continuem estacionando por ali. Em São Sebastião também haverá barreiras sanitárias nas duas entradas da cidade, tanto na Costa Norte quanto na Costa Sul, e também ações como estas de fiscalização e barreiras serão realizadas dentro dos bairros, em especial na Costa Sul. A gente já tem percebido um movimento nas estradas, na chegada às cidades do litoral norte, uma situação bastante complicada, já que a decretação deste feriado seria para o isolamento social na capital, que acaba gerando reflexos negativos e ao inverso nas cidades do litoral norte. Volto com você, Nicolini. Obrigado, Conrado. Em Ubatuba também foi montada uma barreira sanitária nas divisas da cidade, junto com o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, para orientar e monitorar as pessoas que chegam. O acesso às praias continua bloqueado e a fiscalização foi intensificada. Ilhabela também reforçou a restrição à balsa durante esse feriado prolongado na capital paulista. Vale lembrar que desde o dia 20 de março, somente os serviços essenciais estão autorizados na travessia litorânea pelo sistema de balsas. A segunda pesquisa de campo para mapear o grau de contaminação da população de São José dos Campos pela Covid-19 apontou que 3,1% dos entrevistados tiveram contato com o vírus. É o mesmo resultado da primeira testagem realizada mês passado. Foram aplicados 450 testes rápidos para traçar um mapa estatístico da cidade. O trabalho foi feito pelo Instituto Indisat, que é especializado em indicadores e serviços públicos em todo o país. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e a confiabilidade é de 95%. Dos 450 testes aplicados, 14 pessoas apresentaram resultado positivo. Considerando 720 mil habitantes, o índice permite afirmar que São José dos Campos tem cerca de 22 mil pessoas contaminadas. E Taubaté registrou pela primeira vez casos positivos da Covid-19 em bebês. São 2 crianças com 1 aninho de idade. Elas passam bem e estão em isolamento domiciliar. Vamos aos números atualizados para você que nos acompanha, você de toda a nossa região. São José dos Campos já avançou a casa dos 500 casos confirmados. São 509, com 29 mortes e outras 8 suspeitas. São Sebastião já tem 313 casos confirmados da Covid-19, com 2 mortes. Caraguatatuba chegou a 6 mortes, Jacareí a 10, Taubaté tem 4, já com 75 casos confirmados. Ubatuba tem 42 casos, 1 morte confirmada e 2 suspeitas. Pindamonhangaba
tem 34 casos confirmados. Caraguatatuba, com 6 mortes, tem 112 casos, mesmo número de Jacareí, mas em Jacareí já são 10 mortes confirmadas e outras 3 suspeitas. Cachoeira Paulista tem 8 casos confirmados. A gente tem 3 mortes em Lorena, 2 em Cruzeiro, 1 em Guaratinguetá e 1 em Caçapava. O número de casos já chega a 37 em Ilhabela, mas lá não há mortes. Lorena tem 36 casos, Piquete também tem 1 na Serra da Mantiqueira. Por fim, Campos do Jordão, que a gente vê muita gente chegando para essa época que é de folga em São Paulo, de feriado, tem 15 casos confirmados da doença. Santo Antônio do Pinhal, outros 8, com 3 mortes. Há mortes ainda em Lavrinha, Santa Branca, São Luís do Paraitinga e Jambeiro, que tem 2 casos confirmados. São 6 em Santa Branca, 8 em Lavrinhas e em Santo Antônio do Pinhal. A seguir, Caixa Econômica Federal inicia hoje mais uma etapa do pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. E ainda, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José retoma projetos desenvolvidos na cidade, porém de forma virtual. A gente vai explicar um pouco mais sobre isso para vocês. Agora, imagens ao vivo da rodovia dos Tamoios, principal ligação do Vale com o litoral norte. O tráfego é bastante tranquilo, como tem que ser. 1h01, eu volto já, não sai daí.